Olá, irmãos, graças a paz, que coisa boa, tá? Os irmãos reunidos, mesmo à distância. Esses dias têm sido difíceis, onde a igreja não pode se reunir, não pode estar todo mundo juntos, mas eu louvo a Deus porque, mesmo em meio a toda essa situação, a gente tem ferramentas onde a gente pode usar e estudar a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus e agradeço o convite por estar com os irmãos hoje, meditando um pouco na palavra do Senhor. Nós vamos meditar na palavra, no texto de Mateus capítulo 5, no texto das bem-aventuranças. Nesse caso, nós vamos meditar somente em dois versículos, os versículos 6 e 7, são duas bem-aventuranças. Mateus 5, versículos 6 e 7 diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua palavra e, junto com os nossos irmãos, buscar a orientação do Senhor, ser conduzidos pelo Senhor e abençoados, meu Deus, com a Sua presença. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor nos conduza nessa meditação, nesse momento, para que possamos, meu Pai, ser fiéis à Sua palavra e encontrarmos lições para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, que nós te oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, o capítulo 5 de Mateus é o conhecido como o Grande Sermão, o Sermão da Montanha. Ele abarca não só o capítulo 5, mas ele perpassa os versículos, os capítulos 6 e 7. No caso, ele inicia o sermão com as conhecidas bem-aventuranças. Há quem faça uma série de paralelos com esse sermão, com outros textos. Por exemplo, há quem faça paralelos com o Monte Sinai, onde o Senhor deu suas instruções também no monte, enquanto aqui o Senhor dá também instruções no monte. Há quem faça paralelo com os textos com a lei, o que é possível fazer, já que por várias vezes a lei ela é abordada aqui no texto. Mas, em especial, as bem-aventuranças, dentro do Sermão do Monte, é o que há de mais especial, mais conhecido de todos os irmãos. São instruções da parte do Senhor, orientando a igreja, ensinando a igreja, naquilo que ela vai encontrar felicidade. Onde está a felicidade? A felicidade, então, é descrita como um processo ou passos de conversão, de mudança de atitude e parte de forma progressiva. Eu sei que quando a gente olha para as bem-aventuranças, a gente as vê desconectadas, mas elas não são desconectadas. Pelo contrário, elas partem desde uma conversão, passando pelo processo dela, pela transformação interna, na forma como eu lido com Deus e, em seguida, na forma como eu lido com o meu próximo. Então, ela tem os dois aspectos da lei, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso próximo, e descreve, ao mesmo tempo, a nossa conversão. Para vocês terem uma ideia, ele já começa no versículo número 3, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, ou pobres de espíritos. São aqueles que se reconhecem miseráveis, são aqueles que se reconhecem pecadores, que se reconhecem distantes da graça do Senhor. Esse reconhecimento leva a pessoa a chorar pelos seus pecados. No versículo seguinte, bem-aventurados os que choram. Não é porque choram por qualquer motivo, é os que choram pela sua miséria, os que choram pela sua pobreza, os que sabem que são pecadores miseráveis e que por isso mesmo precisam urgentemente da graça e da misericórdia do Senhor. O reconhecimento disso nos leva ao arrependimento. O arrependimento é o que me produz um choro. Ele diz que se eu choro pelos meus pecados, eu serei consolado. E eu sou feliz por fazer isso também. Logo então ele vai dizer que os mansos herdarão a terra. A ideia de alguém manso não é alguém que é introvertido, alguma coisa do tipo, mas o manso é aquele que possui força, mas que reconhece a sua fraqueza. Então é alguém que reconhece, que limita a sua força e se submete a Cristo, no caso. Daí, então, ele diz que esses herdarão a terra. E então vem o passo dos textos que nós vamos estudar hoje. Ele traz mais duas bem-aventuranças. Essas duas bem-aventuranças,
a meu ver, elas estão atreladas ainda ao nosso relacionamento com Deus e aí o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, eu creio que essas duas bem-aventuranças, elas estão interligadas no fato que uma faz transição para a outra. Ele vem falando do nosso relacionamento com Deus, de nós nos reconhecermos pobres, espiritualmente pecadores, de nós chorarmos por isso e de nós nos submetermos ao Senhor em mansidão. Mas, ao que parece agora, ele acrescenta mais um fato dessa conversão e, em seguida, como é que nós vamos lidar com o nosso próximo, na próxima bem-aventurança. Vamos partir da primeira bem-aventurança que a gente vai estudar hoje, que está aí no versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Primeiramente, olha as expressões que o Senhor Jesus usa. Ele vem o tempo todo falando aqui sobre chorar, sobre ser manso, sobre se reconhecer pobre. Mas, quando ele chega aqui, ele usa dois termos para definir essa bem-aventurança. Ele diz que é mais que feliz aquele que tem fome e que tem sede. Essas duas palavras dizem respeito às nossas necessidades básicas, aquilo que nós mais necessitamos. Veja, não é uma coisa que é um adendo à nossa vida. Não é uma vontade de comer, uma vontade de beber. São necessidades básicas, necessidade de comida, necessidade de bebida. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que um autor entendeu que eram essas duas necessidades que ele apresenta aqui, diz respeito à questão da fartura e do prazer. Mas eu creio que não é necessariamente a questão do que eu como, mas o fato de eu ter uma necessidade, É uma necessidade tão instintiva que ele compara a uma necessidade física, a necessidade de comer e a necessidade de beber. Então, essa pessoa ela tem uma necessidade, ela tem a necessidade de justiça. A questão agora que a gente precisa discutir agora é o que é que ele quer dizer com essa justiça. Qual é o princípio que ele estabelece aqui para a justiça? Essa questão que ele levanta aqui é interessante pelo seguinte, porque, primeiro, se você pegar John Stott, nesse livro aqui, dá para aparecer? Dá, mas está invertido. O Sermão do Monte, a mensagem do Sermão do Monte contra a cultura cristã. John Stott, ele comentando sobre o que seja a justiça, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: a justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o moral e o social. Ele defende que, de alguma forma, a justiça aqui apresentada tem esses aspectos. O que seria isso? Ele diz: a justiça legal é a justificação, relacionamento certo com Deus. A justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus, ou seja, é o comportamento. E a justiça social, é óbvio, é a justiça que diz respeito a cuidar do próximo, a parar o próximo. Eu creio que o texto aqui, e aí concorda comigo o Matthew Henry, o William Hendricks também, o que o texto está tentando trazer não é necessariamente justiça social ou justiça moral. Ele não está falando de um desejo que eu possa ter por ajudar o próximo ou por ter um comportamento adequado. Mas eu creio que ainda está atrelado aos textos anteriores de salvação, daquele que se sente miserável, se sente um pobre, daquele que chora pelos seus pecados, daquele que se humilha e se rebaixa diante do Senhor, e, por fim, aquele que deseja ardentemente a justiça do Senhor. E aí eu entendo que é o aspecto que John Stott trabalha da justiça legal. O que ele está colocando aqui, de alguma forma, é a necessidade que nós temos da justificação da parte de Deus. Nós devemos, então, desejar, ter fome, como beber e como comer, e esses desejos é pela bênção espiritual da salvação, a bênção da justificação. De forma que eu preciso compreender a minha necessidade, porque sem comida e sem bebida eu morro. Então eu tenho uma necessidade de satisfação. E nessa necessidade de satisfação, eu preciso da justiça de Deus me satisfazendo.
O meu desejo, então, é para que a justiça de Cristo me satisfaça. Eu tenho fome e tenho sede, não de outras coisas, mas eu tenho fome e sede da satisfação de Deus em mim por causa de Cristo. Então, de alguma forma, ele coloca que eu preciso, então, da parte de Deus, da justificação dele. E esse meu desejo por ser justificado, esse meu desejo por ser declarado justo, esse meu desejo pela justiça do Senhor, me fará ser farto. A obra do Senhor me levará a contemplar a sua graça e ele vai produzir para justiça, para que eu possa ser justificado em fartura. Então, eu tenho fome e tenho sede da justiça de Deus, e o Senhor Jesus Cristo providencia para nós justiça em proporção, justiça em quantidade. O Senhor nos dá uma justiça farta. Esse desejo, então, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, de forma que pela graça, mediante a fé, nós somos salvos, e por essa fé nós somos justificados, e por causa disso, diz o apóstolo Paulo, nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus, essa necessidade que nós temos dessa paz com Deus, dessa justiça que vem do Senhor, foi satisfeita na cruz do Calvário. E isso é bonito, porque nós precisamos compreender essa necessidade que existe em nosso coração da justiça de Deus em nós, da justiça do Senhor em nossos corações. Isso aqui é primordial para um crente. Então, ele vem apresentando dessa nossa necessidade de relacionamento com o Senhor, desde o princípio do meu reconhecimento como pecador, da minha conversão em si, passando pelo processo de chorar pelos meus pecados e me apresentar de forma mansa, mas também pelo meu desejo sincero no coração da justiça de Deus. Pelo meu desejo sincero, na certeza de que eu não tenho justiça própria. Eu sou pobre, eu sou miserável pecador. Mas a justiça de Cristo me é necessária, como é necessária comida e bebida. Eu preciso da justiça do Senhor. Ele diz que quando eu tenho essa necessidade da justiça de Deus, quando eu sinto essa necessidade da justiça de Deus, eu sou feliz. Eu sou feliz não porque eu sinto necessariamente a necessidade, mas eu sou feliz porque na cruz do Calvário, Cristo satisfez plenamente essa justiça. E a justiça de Cristo, então, foi imputada em nós, de forma que nós somos fartos de justiça. Não uma justiça em conta-gotas, mas uma justiça em quantidade. De forma que a justiça de Cristo, ela é plena e completa em mim. E uma vez justificado agora, eu tenho então paz com Deus. O que nos leva à segunda bem-aventurança que nós vamos ver hoje. Essa segunda bem-aventurança já não trata necessariamente do meu relacionamento com Deus, mas parece fazer uma transição para o meu relacionamento com o meu próximo, sendo que ela leva em consideração tudo o que aconteceu nas bem-aventuranças anteriores. Vamos lembrar, eu sou pobre, eu sou humilde de espírito e por isso eu preciso do Senhor, eu choro pelos meus pecados e por isso o Senhor me consola, eu sou manso diante do Senhor e por isso eu sou salvo, e eu tenho fome e sede de justiça e o Senhor me farta dessa fome e dessa justiça. O que me leva agora ao versículo número 7, bem-aventurados os misericordiosos. Isso aqui é interessante porque o princípio da misericórdia é a empatia para com o próximo. Ou, como que se diz, eu sentir o problema do próximo. Matthew Henry define como os misericordiosos são piedosa e bondosamente inclinados à piedade. Eles ajudam e auxiliam as pessoas em suas misérias. A própria palavra misericórdia traz esse conceito de, em primeiro lugar, você ter a cardia, o coração, na miséria do outro. Então, é um colocar-se no lugar do outro, é um reconhecer a necessidade do outro, é um reconhecer a necessidade que o outro possui. Nesse sentido, então, eu preciso entender que ele diz que quem é misericordioso,
ele é alguém bem-aventurado. Então, como é que eu exercito a misericórdia? Em primeiro lugar, eu tenho que ter misericórdia pela alma dos outros, pela salvação dos outros. Eu tenho que agora me compadecer dos que estão perdidos. A misericórdia me faz me colocar no lugar daqueles que não têm o Senhor e me compadecer deles também. Ela me faz ter compaixão da vida em que eles vivem, do pecado que eles habitam, da condição de pecados que eles se encontram e de reconhecê-los como necessitados da graça que eu já fui participante. Me leva a ter compaixão pelos aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão desamparados e numa necessidade de consolá-los. Me leva a fazer isso de forma que eu não tenho nem como me desculpar disso. Eu olho para o outro, o misericordioso é aquele que olha para o outro e se vê naquela condição e se sente impelido a buscar ajudar essa pessoa, ajudar esse necessitado. Ele chega e diz agora, quem é misericordioso, ou seja, quem exercita misericórdia, é alguém feliz. E é feliz em específico porque ele diz, porque quem exerce a misericórdia alcança misericórdia. É interessante esses paralelos que principalmente Jesus faz, correlacionando uma coisa à outra, correlacionando os meus atos aos atos divinos. Não significa que os meus atos produzem os atos divinos, mas que os meus atos são reflexos diretos dos atos divinos, onde uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, quando ele nos ensinou a orar, ele diz, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Notem, ele coloca um paralelo entre as duas e diz, perdão dos meus pecados, estando atrelados ao perdão que eu dou ao pecado dos outros. E note, de todo o Pai Nosso que ele nos ensinou, só essa parte ele se preocupou em explicar. Ele explica lá dizendo que se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, nós também não seremos perdoados. Então, existe uma correlação aqui entre o ato divino e o ato humano. Ele faz a mesma coisa, a meu ver, aqui na bem-aventurança. Ele diz que nós somos misericordiosos e por isso nós alcançaremos misericórdia. Veja, nós somos alvos da misericórdia e isso retira de nós qualquer tipo de arrogância, de orgulho. Nós não somos especiais ao ponto de termos alguma coisa em nós que possa ser utilizada para nos chamar a atenção do Senhor. Pelo contrário, foi pura misericórdia. Nós nos encontrávamos nas mesmas condições que as outras pessoas hoje se encontram. E essa nossa empatia com os perdidos se dá justamente porque nós já nos reconhecemos naquela condição. Nós já nos vimos naquela condição. E por conta disso, o que eu posso ver é que, de alguma forma, eu estou atrelado àquela pessoa na mesma condição que ela, e me sentindo assim, e tendo saído da situação em que aquela pessoa se encontra, eu me proponho a tirar aquela pessoa daquela situação também. Então, de alguma forma, o que o Senhor Jesus coloca é de que aqueles que exercitam misericórdia sabem por que exercitam a misericórdia, porque eles foram alvos da misericórdia. Os arrogantes não conseguem sentir misericórdia porque eles se sentem especiais e importantes. O que ele coloca aqui é que quem se apresenta como alvo da misericórdia de Deus deveria necessariamente apresentar a misericórdia para com o próximo. E aqueles que apresentam misericórdia para com o próximo, aqueles que se colocam no lugar do seu próximo, esses alcançam misericórdia porque eles foram também misericordiosos. Então, quando Jesus coloca a parábola de um homem que tinha uma dívida imensa, impagável, uma dívida assustadora com o outro, e roga por misericórdia e tem a sua dívida perdoada, o primeiro passo que ele comete depois de sair daquela reunião é encontrar alguém que tinha uma dívida ridícula, que em poucos meses daria para pagar, colocar essa pessoa na prisão, até que essa pessoa pagasse
a sua dívida, esse credor maior o chama de volta e diz: como é que você teve uma dívida desse tamanho perdoada e não consegue perdoar a esse outro? Você agora vai para a prisão para que você também pague pela sua dívida. Então, veja qual é o princípio. Exercer misericórdia é quando eu me coloco no lugar do outro e eu vou agir com esse outro pela perspectiva de que eu já fui alvo primeiro desse cuidado. Então, de maneira especial, o Senhor nos ensina de que eu tenho que ter cuidado, então, agora com o meu próximo, que eu devo exercer misericórdia, porque eu fui alvo dessa misericórdia. E quando eu exerço a misericórdia, quando eu cuido do meu próximo, quando eu amparo o meu próximo, quando eu me aproximo do meu próximo, eu, de alguma forma, também sou alvo da misericórdia do Senhor. Eu também alcançarei misericórdia. Pelo menos, então, nós temos agora dois desafios pela frente. O primeiro desafio é avaliar como está nosso próprio coração. Se nós temos passado por todos esses processos que as bem-aventuranças apresentam, se nós realmente já nos reconhecemos como pecadores miseráveis, se nós já nos reconhecemos como carentes da graça de Deus, se nós já lamentamos pelo nosso pecado a ponto de chorar pelos nossos pecados, se nós já nos humilhamos na presença do Senhor como mansos, como pessoas que foram domadas pelo Senhor. E, no final de tudo, se nós desejamos ardentemente, como se tivéssemos fome e sede, pela justificação do Senhor, pela justiça do Senhor. Esse desejo insatisfeito agora será plenamente satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Esse anseio é o que nos leva à pessoa de Jesus Cristo. Então, o desafio que nós temos, então, é sondar o nosso coração para o nosso desejo, para a nossa necessidade da justiça de Jesus Cristo. Não estarmos fiados em nossa própria justiça, não estarmos fiados nos nossos próprios méritos, mas desejarmos ardentemente a justiça de Cristo que nos dá a salvação. E uma vez sendo alvos dessa misericórdia, uma vez sendo alcançados por essa graça e supridos, fartos da justiça de Cristo, nós exercemos misericórdia para com o nosso próximo. Uma coisa está plenamente atrelada à outra. Se nós não conseguimos exercer misericórdia, não conseguimos ser misericordiosos, é um sintoma muito grave de que eu posso não ter sido alvo da misericórdia. E com certeza eu não estou sendo no momento que não sou misericordioso. O Senhor me leva a ter empatia para com os sofrimentos e necessidades dos outros. Isso me leva, então, a pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho porque eu sei o que é ser pecador, eu sei os sofrimentos que isso trazem, eu sei qual é a consequência final, e eu sei o que o Senhor fez por mim, para me mudar. Então, eu prego o Evangelho por conta disso. Eu sei das necessidades físicas que as pessoas possuem, e por isso eu procuro supri-las. Eu sei do que é passar por dificuldades, por isso eu procuro auxiliá-las. Então, fica o nosso desafio, o desafio de sondar o nosso coração e sentirmos fome e sede da justiça do Senhor, porque nós não temos justiça nenhuma em nós para a nossa salvação, e ainda mais, exercermos nossa misericórdia para com o nosso próximo, porque nós somos alvos da misericórdia, e quando nós exercemos misericórdia, o Senhor também exerce misericórdia para conosco. Afinal de contas, com a medida com a qual nós medimos, nós também seremos medidos, mas se eu uso de misericórdia, o Senhor me assegura de que eu serei feliz, porque Ele vai ser misericordioso comigo também. Fica-nos, então, esses desafios aí. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.